Jesus falou, o diabo ouviu, embora a criança não pudesse. Por isso que Cristo caracteriza o diabo, a possessão em específico, como sendo um espírito surdo e mudo. Porque ele fazia a criança fechar os olhos e os ouvidos para a vontade de Deus durante aqueles momentos. E existem situações na nossa vida, quando sob influência do inimigo, Deus tenta falar ao nosso coração, mas nós não ouvimos, ou se ouvimos, simplesmente ignoramos. Deixamos passar de lado. Toda a instrução de Deus, todo o toque do Espírito Santo é útil para corrigir, ensinar, redarguir e mostrar a direção. A palavra de Deus, ela é útil para isso. Independente de qual seja o sermão, tudo tem um propósito por Deus. A grande questão é se aquela mensagem realmente alcançou o meu coração, se eu dou ouvidos ao Espírito Santo quando ele me alerta a viver aquela mensagem. Na grande maioria das vezes nós viemos, ouvimos e assistimos, mas quando saímos daqui, é como se tivesse entrado por um buraco do ouvido e varado do outro. Não estou dizendo que todos são assim, mas muitos são. Infelizmente muitos são. Quando nós olhamos a narrativa bíblica, nós precisamos entender que para o inimigo te influenciar, ele não precisa te possuir. Você sabe que são coisas diferentes, né? Influenciar e possuir alguém. Possuir, uma possessão demoníaca, ele assume o controle total do seu corpo e te torna inconscientemente nulo, como se tua consciência sumisse naquele momento, porque ele assume o controle. Já com a influência é diferente. O diabo, ele consegue te controlar pela influência sem precisar te possuir. Pelo simples fato de que ele consegue trazer detalhes, pessoas, desejos, ações, gatilhos na sua vida, e através da influência negativa vinda de alguém, de um filme, série, televisão ou qualquer outra coisa da vida, ele consegue ter um controle sobre você. Nós acreditamos que temos o livre-arbítrio. Teve um sermão que foi pregado há muito tempo atrás aí pela Thaís, a esposa do Gregory, aonde ela falou que nós, apesar de termos o livre-arbítrio, não vivemos com esse livre-arbítrio, porque o diabo tem conduzido a vida de muitos pelas influências das mídias, das redes sociais, das pessoas. O inimigo, ele tem gatilhos para todos os lados, para desenvolver domínio sobre a nossa vida. Mas o mais curioso é que no verso 29 desse capítulo, os discípulos perguntam o porquê deles não conseguirem expulsar os demônios. Afinal, os discípulos oravam, andavam com o próprio Jesus e não tiveram sucesso. E quando eles chegam em casa, em particular, eles perguntam: mestre, por quê? Por que nós não fomos capazes de expulsar o demônio? E aí a resposta de Cristo é que surpreende. Porque para esse tipo de casta, vocês precisam do quê? Oração e jejum. Uma simples oração rotineira não basta. Orar de manhã, para comer e para dormir. Haverão lutas na vida que, se você de verdade não tem uma vida de oração com Deus de forma constante, não tem uma conexão com Deus de forma viva, uma oração rotineira não vai te salvar. Orar por rotina não deve ser o que nós fazemos. Não deve ser a escolha do cristão. Me explica, como é possível um relacionamento viver sem diálogo? Tem como? Acho que não. A pandemia foi prova disso, né? Os casais que estavam juntos e não tinham tempo para conversar, tiveram que desenvolver o diálogo e acabaram terminando. Não existe relacionamento que se sustenta sem diálogo. A oração rotineira, ela é uma oração que tem o seu papel, ela tem a sua importância, mas essa oração rotineira, ela não tem o poder para te conceder a força que você precisa para enfrentar tudo que o diabo vai colocar no teu caminho. Todas as artimanhas que ele vai colocar para você. A Bíblia retrata que Daniel orava 3 vezes ao dia, pastor. 3 vezes ao dia ele orava voltado para Jerusalém em prol da nação de Israel. Fora as orações que ele fazia no resto do tempo. Uma vida de oração que aquele homem tinha. O próprio Jesus, ele orava o tempo todo, de madrugada, durante o dia, andando, parando, falando, pregando. A vida de Cristo era uma vida cheia e rica em oração. Abre a tua Bíblia lá em Isaías, capítulo 35, verso 5. Quando Deus entra em ação de verdade,
Quando Deus atua na nossa vida, Ele garante um resultado puro, verdadeiro e duradouro. Existem orações rotineiras que são decoradas. Uma oração decorada não cumpre o seu papel. A oração verdadeira, ela precisa vir do coração. Ela precisa vir daqui, do seu desejo de buscar a Deus. Uma oração decorada, você pode até dizer: Senhor, me perdoa. Mas no fundo do coração, você não reconhece o pecado. Mas por ter decorado uma oração, está acostumado rotineiramente a fazer a mesma oração, essa oração se passa, o seu pecado continua, o seu arrependimento não existiu, mas você fez uma oração, o que alivia a sua consciência. A verdadeira oração, ela é seguida com ação, com mudança, com a luta contra o pecado. E aqui em Isaías capítulo 35, acabei nem abrindo aqui, estava falando com vocês enquanto vocês abriu, no livro de Isaías capítulo 35, no verso, Isaías 35, verso 5, isso aí, eu acabei passando um dedo aqui e avancei demais a mensagem. Livro de Isaías capítulo 35, no verso 5, o texto diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. A Bíblia descreve, se você vir e abrir comigo no livro de João, capítulo 10, verso 27, que quem é discípulo de Cristo, quando Cristo fala, essa pessoa faz o quê? Ouve a voz de Deus. Abre lá comigo, João capítulo 10, no verso 27. João 10, verso 27. Olha só o que a narrativa do texto diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem ouve a voz de Deus? As ovelhas de Deus. As ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus. Então quem não é ovelha de Deus, ele é o que espiritualmente falando? Surdo. Espiritualmente falando, ele é surdo. Ele não consegue ouvir a voz de Deus, porque apenas quem ouve a voz de Deus é quem é a ovelha de Cristo, é quem segue a Cristo, é quem reconhece a voz do pastor. Isso é como a Bíblia considera aqueles que estão afastados, distantes ou negam a Deus, como sendo surdos espiritualmente falando. Eles não ouvem a vontade, os planos e o que Deus espera deles. Mas em Apocalipse, nós vemos uma narrativa que Deus descreve da própria igreja, que deveria ser a ovelha. Então abra a tua Bíblia lá no livro de Apocalipse e veja comigo no capítulo 3, no verso 17, o que Deus fala da igreja dele, característica da igreja dele nos últimos dias. Apocalipse capítulo 3, no verso 17. Se você abrir o texto, leia comigo. O texto diz assim: pois dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Deus tem um propósito, que é o que? Ser luz do mundo, ser instrumento de Deus para conduzir os surdos a Cristo, para que eles tenham os ouvidos abertos e possam conhecer a Deus. Porém, o próprio Deus descreve que nos últimos dias, a característica de sua igreja, uma delas seria o que? A cegueira espiritual. A capacidade de, apesar de ouvir a voz de Deus, não conseguir ver o que Deus quer de você. Você ouve, mas ignora o que Deus pede. Você é cego espiritualmente falando, não consegue ter olhos espirituais para conseguir discernir a vontade de Deus de uma coisa ou outra. Agora pensa comigo, você já viu um cego guiando um surdo? Aonde que isso vai chegar? Para você deixar de ser cego, você tem que orar mais, para Deus abrir os teus olhos e te dar capacidade de guiar aquele que não ouve a Deus ainda. Só que não tem como um cego guiar um surdo e chegar no céu. Espiritualmente falando, não tem como. Como é que você vai ajudar um surdo a ouvir se você não consegue ver o que Deus te instruiu a fazer para levar o surdo a ouvir?
Os verdadeiros discípulos de Cristo são aqueles que ouvem e enxergam a vontade de Deus. São aqueles que oram, aqueles que têm tempo com Deus, aqueles que dedicam a oração, queridos, ela é a respiração da nossa vida. Orar de maneira rotineira não cumpre todo o propósito que uma oração precisa ter na nossa vida.